nome é Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, sou tenente-coronel da Polícia Militar, mais conhecido como Coronel Telhada. Sou comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque, Tobias de Aguiar. Eu estou aqui desde maio de 2009, comandante desse batalhão, e executamos policiamento em toda a cidade de São Paulo, à disposição da população. A minha carreira na Polícia Militar. Por que eu entrei na Polícia Militar? Eu decidi ser militar com 7 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai era guarda civil. Antigamente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Antes dos anos 70, havia duas polícias estaduais. Havia a Força Pública de São Paulo e a Guarda Civil de São Paulo. No dia 9 de abril de 1970, há a unificação dessas duas forças. A Força Pública unifica com a Guarda Civil, dando origem, então, a esse nome atual, Polícia Militar. Então, ela passou a se chamar Polícia Militar desde 1970, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, meu pai, Guarda Civil, me levou para assistir um desfile lá no Pacaembu, naquela época, Pacaembu não, aqui onde é, no Anhangabaú. Me levou para ver um desfile da Guarda Civil, não sei se era 7 de setembro, eu era moleque, eu não lembro, mas eu lembro que eu via a Guarda Civil desfilando, eles tudo de azul, cap, luva branca, polaina no sapato branco. Eu vi aquilo, eu fiquei encantado, eu falei, eu vou ser militar. Pus na cabeça que eu ia ser soldado de todo jeito, né? Eu lembro que aquele dia, entrando no ônibus, eu falei pro meu pai, entrando no ônibus ali na Praça Ramos, eu lembro como se fosse isso, parece que eu estou vendo, né? Eu falei pro meu pai, pai, eu vou ser militar. Ele, moleque, larga a mão de ser louco, não sei o quê, meu pai é tudo cheio de coisa, né? E eu pus na cabeça com 7 anos de idade que eu seria militar. A minha mãe e minha mulher queriam que eu fosse bombeiro, eu namorava minha mulher, era minha noiva na época, queria que eu fosse bombeiro, mas depois que eu sentei numa viatura de tático móvel, eu me apaixonei, sabe? Eu falei, não, eu vou ser polícia, eu vou ser polícia. E trabalhei 2 anos no tático móvel no 4º Batalhão. Em 86, eu fui transferido para a Rota, dia 23 de junho de 86. Eu vim porque era uma época de mudança, o Montoro havia assumido o governo, e muitos oficiais estavam servindo aqui, porque a Rota sempre foi um batalhão muito político, a Rota sempre foi um batalhão que sempre levantou muita celeuma, muito diz-que-diz, que naquela época, quando o governo Montoro assumiu, o Franco Montoro, ele resolveu fazer uma mudança na polícia. E uma das mudanças aconteceu aqui nesse batalhão, aqui na Rota. Simplesmente se trocou todos os oficiais. Aquela leva de oficiais que vinha servindo na Rota foram trocados e foram trazidos novos oficiais, que eram do tático móvel. Eu fui um desses oficiais, né? Confesso a vocês que não queria vir. Eu vim contra a minha vontade. E eu servi aqui 1 ano, trabalhando, eu fui para o GAT, como eu disse, fui para o GAT, montamos o GAT. E voltei para a Rota e eu fui pegando amor ao batalhão. E quando esse batalhão aqui, ele é que nem uma cachaça, né? Ele entra no sangue, ele faz você se apaixonar, né? E eu me apaixonei pelo batalhão de uma tal maneira, pelo serviço de rota, que é uma coisa assim até sei lá, se até meio espiritual, uma coisa louca, sabe? E fiquei aqui até 92. Em 92 eu fui transferido por causa de problemas que a gente acabou se desentendendo com alguns oficiais aqui. Eu fui transferido, acho que a vida da gente leva a gente a passar isso, né? Daqui eu voltei para o 4º Batalhão, servi em vários batalhões em São Paulo. Quando então, depois de muitos anos, eu fui promovido a tenente-coronel. E eu acho que nós fizemos um bom serviço, porque o coronel Camilo é uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito ativa. E no seu comando do Área Centro, ele acabou galgando o comando geral, né, da corporação. E quando ele assumiu o comando geral da corporação, ele me convidou para ser o comandante da Rota. Isso foi no dia 7 de maio de 2009. E estamos aí, depois de tantos altos e baixos, tantas ocorrências, tantos problemas, nós aqui ainda estamos comandando o batalhão aqui com força total e vibrando a 1000 por hora. Esse prédio aqui, ele foi construído em 1891. Ele começou a ser construído em 1888 e terminou a construção em 1892. Mas em 1891, no dia 1º de dezembro, esse prédio foi ocupado pelas tropas da então Corpo Militar de Polícia. Esse prédio foi feito para ser quartel. Ele sempre foi quartel da polícia, nunca foi outra coisa. E a Rota, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, elas foram criadas no início dos anos 70. Mais propriamente, em janeiro, fevereiro, começou a se criar o patrulhamento de rota. A data oficial da rota é dia 15 de outubro de 1970. E por que Tobias de Aguiar? Porque em 1951, praticamente 20 anos antes de criar a rota, esse batalhão ele era então o 1º Batalhão de Caçadores, ele foi batizado com o nome de Tobias de Aguiar. Ficou o 1º Batalhão de Caçadores, Tobias de Aguiar. E ele sempre levou o nome de Tobias de Aguiar dali para frente, desde 1951. Tobias de Aguiar, para quem não sabe, ele é o fundador, seria teoricamente o fundador da Polícia Militar. No próximo dia 15 de dezembro, a polícia vai completar 180 anos. Tá?
Quando a Polícia Militar foi criada, o governador de São Paulo, que era chamado presidente da província, o presidente da província de São Paulo era o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Então, para a história, entrou como sendo o criador da Polícia Militar, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Por isso que esse batalhão leva o nome, então, do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. A rota é aqui, Batalhão Tobias de Aguiar, primeiro batalhão de polícia de choque, tá? Eu tenho uma média de 120 viaturas, como eu já disse, e o meu efetivo é de 860 homens. Eu tenho 150 vagas não preenchidas. Eu tenho, teoricamente, hoje, eu tenho quase 700 homens na ativa aqui no batalhão. Para o homem vir servir na rota, ele tem que ser voluntário 2 vezes. Ele tem que ser voluntário para entrar na Polícia Militar, porque ele é voluntário, ele se inscreve, ninguém vai buscar ninguém em casa. A pessoa vem, faz o curso, passa por uma peneira muito grande. Hoje, para o cara ser policial militar, ele tem que ter no mínimo 2º grau. Então, aí, se ele passar, ele vai ficar 1 ano na escola de soldados lá em Pirituba. Aí ele saindo, nós fazemos questão que o policial tenha uma experiência de rua, no mínimo 2 anos de rádio patrulha ou força tática, para pedir para vir para cá. Aí ele pede, ele vem, ele preenche uma ficha, essa ficha nós analisamos a ficha, mandamos para o comando analisa. Se ele for considerado apto para servir, se ele tiver pendores, se ele for considerado pelos serviços prestados, ele for considerado uma pessoa que mereça vir para cá, ele chegando aqui, ele vai para a guarda do quartel, fica mais ou menos 1 mês na guarda do quartel, fazendo serviço administrativo, 12 por 36 o horário. E da guarda do quartel ele vai para o estágio, aí ele vai conhecer a história do batalhão, vai para a parte física, que nós temos uma parte física, todo policial de rota a gente faz questão da parte física, o policial de rota ele tem que estar em condições físicas, e aí ele vai estagiar na viatura, ele vai sentar atrás, no banco de trás, no meio dos 2 homens. Então na viatura de rota você tem o comandante da equipe, você tem o motorista, e você tem os 2 homens que sentam atrás, que são seguranças. Esse estagiário ele vai sentado atrás, no meio. Esse estágio dura uma média de 2 até 5 meses. Fora esse tempo de guarda, uma média de 6 meses da guarda até o braçal. E ali ele vai aprender tudo, porque a gente, no aperto, né, ele vai aprender novamente como que se faz relatório, ele vai aprender abordagem, porque nós temos um procedimento padrão nosso aqui, é muito exigido. Tudo é de procedimento operacional padrão. Para se abordar o veículo tem um procedimento, para se abordar a pessoa tem um procedimento, para se falar com o cidadão tem um procedimento, e tudo isso o homem, muitos recapitulam, porque já faziam isso na rua, mas recapitulam, aprende e depois, se apto, ele vai receber o braçal de rota. Só usa o braçal de rota quem fez o estágio e é aprovado no estágio, senão ele não usa. Eu tive policiais aqui que serviram mais de 20 anos aqui. O policial, depois que ele vem para a rota e se apaixona pela rota, o pior castigo para ele, a pior punição é transferir esse homem. Então não existe punição pior do que para um policial de rota do que ser transferido, entendeu? Agora, o tempo de permanência aqui é indefinido, ele pode durar 1 ano, pode durar 1 mês, pode durar 10 anos, pode durar 30 anos, pode durar a carreira toda aqui. Tem homens que se formaram aqui, fizeram escola de soldado aqui, estão aqui até hoje, 20, 30 anos. As pessoas criticam a Polícia Militar sem conhecer a Polícia Militar. Porque tem o nome, nossa, esse nome militar e tal. Para com isso, vem conhecer a polícia primeiro para falar mal. Entendeu? A pessoa, quem conhece a Polícia Militar, não fala mal da Polícia Militar. Porque sabe como nós pensamos e como nós agimos. Agora, a rota, ela é uma tropa que chega para resolver. Nós chegamos numa ocorrência, o cara vai estar armado, ele vai atirar na gente, nós somos treinados para revidar. Nós treinamos aqui um chamado método Giraldi, onde a gente atira, se tiver que atirar, para acertar o indivíduo, para cessar a resistência. Enquanto o indivíduo estiver atirando em mim, eu atiro nele. Enquanto houver qualquer possibilidade daquele indivíduo me alvejar, eu tenho que cessar aquela possibilidade. Seja através de um tiro, seja pulando no indivíduo, seja, enfim, eu tenho que cessar essa resistência. Normalmente o indivíduo está com um fuzil, com uma metralhadora, com uma pistola, eu tenho que usar o mesmo meio. Enquanto eu não cessar a resistência, eu não paro de atirar. E normalmente eu digo a vocês, nós somos bem treinados, quem tem que levar vantagem, quem é? É a polícia. É inadmissível, que no outro dia eu vi um cidadão dizer aí numa reportagem, como é que pode numa ocorrência morrer X e não morrer nenhum policial? É inadmissível essa pergunta. Por quê? Graças a Deus não morre nenhum policial, porque nós somos treinados para não morrer. Agora, quando o policial ele chega na ocorrência e cessou a resistência, ele vai prender. Por exemplo, nós prendemos centenas de pessoas todo mês, milhares por ano, que são presas pela rota. Por quê? Porque a pessoa se rendeu. Estava armado ou não estava armado, mas se rendeu. Se o cara está armado e se rendeu, ele é preso. Então, a rota é violenta? De maneira alguma. A rota não é violenta. A rota, ela responde à altura do crime. Violento é o cara que vai na minha casa atirar em mim num sábado de manhã. Esse é violento. Esse é o violento. Esse é o criminoso. Entendeu? Agora, quando eu chego numa ocorrência, dou voz de prisão ou desembarco da viatura, o indivíduo atira em mim ou no meu policial, em mim policial militar, não eu telhado, num policial militar. O policial militar ele tem que se defender. A hora que nós acharmos normal nós perdermos policiais militares, essa sociedade está falida. Porque a sociedade, quando você perde um policial militar, fora o lado humano, fora o lado família, quem perde é a sociedade.
A sociedade investiu dinheiro nesse homem, para formar, para vestir, para treinar, e agora vai perder esse dinheiro? Vamos falar friamente em sociedade. Então a sociedade não pode perder nunca, é o nosso dinheiro que está sendo jogado fora. Quando morre um policial militar, um policial civil, um guarda civil metropolitano, é a sociedade que está morrendo, é a sociedade que está perdendo. E as pessoas têm que entender isso. Quando morre um policial, morre um cidadão. E é a defesa da sociedade que está sendo prejudicada. Todo dia eu tenho medo. Todo dia eu tenho medo. Depois do meu atentado, então, eu virei mó banana, rapaz. Tenho medo todo dia. Todo dia que eu vou abrir meu portão, eu fico esperando tomar tiro. Não sou corajoso, não. O atentado foi uma coisa terrível. O atentado foi um ato de covardia, né? Eu acho que você sofrer um tiroteio numa ocorrência, você está numa ocorrência, tem um problema, é uma coisa. Agora você está na sua casa, de folga, com a sua família. Era um sábado de manhã, um sábado bonito, de sol. Você está saindo, eu ia para a educação física, entendeu? Eu sempre faço educação física. E vi um covarde atirar em mim, deu 11 tiros em mim. Graças a Deus, eu falo que foi por Deus mesmo. Graças a Deus não acertou nenhum tiro, mas eu perdi meu carro por causa disso. Perdi meu carro, tomei um prejuízo violento, entendeu? E fica, viu, Beto, se você achar que... A turma, não, ele é um policial preparado. É mentira, eu sou um homem como qualquer outro, entendeu? Eu tenho medo como qualquer outro homem tem, entendeu? Então até hoje, às vezes eu estou andando na rua, uma pessoa encosta em mim assim, encosta um carro do meu lado e vem abrindo o vidro, eu já pego a pistola, já fico com ela na mão, debaixo da roupa, entendeu? Porque eu sempre ando armado, entendeu? Quando eu ia sair de casa, abria a garagem de manhã, ou então às vezes eu estava final de semana, ia sair com o meu carro, eu abria a garagem, quando eu abria a garagem, voltava toda aquela sensação, sabe? Aquela ansiedade, aquele medo, eu vou tomar tiro, eu vou tomar... A pior sensação é você estar tomando tiro, esperando o primeiro tiro acertar em você, porque foi o que aconteceu comigo, eu não tive como reagir, entendeu? Foi até bom, eu acho que foi preparação de Deus por causa disso. Se eu tivesse reagido e dado cambalhota, pulado o muro, nossa, o cara é preparado, é o super-homem. Não, rapaz, eu fiquei tomando tiro e não tinha o que fazer, porque eu não tive reação. Por isso eu acho que a preparação de Deus na vida da gente, eu acho que ficou bem claro que foi Deus que me salvou aquele dia. Porque é o que eu falei, se eu tivesse reagido e tal, nossa, ele é um policial preparado, né? Que policial, parabéns, mas não, que nada, eu fiquei tomando tiro e não tinha o que fazer. Se eu levantasse a cabeça... Tomei 11 tiros deitado dentro do carro e eu só ficava esperando onde ia acertar o primeiro tiro. Eu não tenho vergonha de falar isso. Não tenho vergonha de falar isso porque eu sou um homem como qualquer outro, entendeu? Eu só ficava esperando onde ia doer primeiro. E não tem sensação pior do que essa. Quando eu levantei para poder reagir, os caras já tinham se evadido. Eu só via a traseira do carro entrando na rua e fugindo, entendeu? Então é uma sensação terrível. Eu sempre valorizei muito a vida. Eu sou um homem que sempre trabalhou muito com a morte, né? Desde moço. E acho que por isso eu dou um valor violento para a vida, sabe? Eu sou o tipo de cara que gosta de levantar de manhã, gosto de ver o sol, adoro a chuva, né? Adoro a amizade das pessoas, adoro ouvir rock and roll, adoro ir na igreja. Eu tenho umas coisas assim comigo, adoro. Eu sou um cara que tem uma tara por coleção, né? Coleciono tudo. E ó, tem alguém com pressa aí. E isso acho que até aumentou esse amor à vida que eu tenho, sabe? A turma acha que a gente que entra em muita ocorrência de resistência, acha que a gente gosta da morte, a gente tem essas... Não tem, não. Eu acho que não existe maior amante da paz do que um soldado. Porque quando ele vai para a guerra, ou ele se prepara para a guerra, ele vê como é difícil, eu acho que ele é o maior amante da paz. Eu acho que não existe maior amante da vida do que quem mata alguém. Porque você vê o quanto a vida é frágil. Então eu sou um cara que valoriza muito a vida. Então me deu mais vontade de valorizar a vida. Esse batalhão não é da rota. Esse batalhão é da Polícia Militar, porque muitos policiais têm medo de entrar aqui, não vou entrar aqui. Esse batalhão é da comunidade. Se não tivesse comunidade, não teria por que haver Polícia Militar. Então eu faço questão de convidar todos que nos assistem aí, para que venham ao batalhão, conhecer o batalhão. Esse batalhão está fazendo 120 anos, é um batalhão feito por Ramos de Azevedo, é uma joia arquitetônica, bonito isso, né? Se vocês entrarem aqui, vocês vão se apaixonar. Esse quartel aqui ele é místico, ele tem uma parte espiritual muito forte, né? Muito assim, não é só eu que acho, não, todo mundo que vem aqui se apaixona. Então as pessoas às vezes passam na Avenida Tiradentes e ficam olhando esse casarão amarelo, poxa, queria tanto entrar, mas eu tenho medo, é só chegar e falar, olha, eu vim conhecer o quartel. Normalmente o pessoal vem de sábado e domingo, é um dia pior para vir, porque quando o pessoal tem mais tempo, né? Mas quando nós não temos o dia a dia do quartel, é gostoso vir no dia a dia. Mas mesmo no sábado e domingo, quiser vir, se quiser marcar antes, liga para o esqueci o telefone, 3315-0188, 3315-0188, pede para falar com a seção do P5, a seção de Relações Públicas, marca a visita, pode vir quantas pessoas vierem, vai ser muito bem-vindo. É o que eu falei, não vai ter café para todo mundo, mas com certeza o atendimento vai ser da melhor maneira possível e vocês vão adorar o quartel.